Aqui é aquele quadro que eu mostrei para vocês, ou daquelas esposas, primeira Catarina de Aragão, que só deu filhas. Então você vai ter Maria I, filha dela, que vai ser depois quem vai tentar restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Ana Bolena, que é onde você tem a questão. Papa Clemente VII proibiu o divórcio, Henrique VIII foi lá e separou a igreja. Divorciou-se de Catarina de Aragão, que era espanhola, e uniu-se a Ana Bolena. Ela também não conseguiu lhe dar filho homem, aí ele vai acusá-la, tá certo? Ela vai ser morta e vai então estar divorciado e vai se casar com Gianni Seymour. Com Gianni Seymour vai nascer o filho que ele esperava, Eduardo VI. Aí de Gianni Seymour, que vai morrer pouco tempo após o parto, ele ainda vai se casar com Ana Cleves, tá certo? Com Catarina Hord e finalmente o último casamento dele vai ser com Catarina Parr, quem vai acompanhar ele até a morte, tá certo? Então você vai ter esses matrimônios contraídos por Henrique VIII. Aí você tem os reis de sucessão. Henrique VIII casou-se 7 vezes. Aí você tem outro casamento dele que não foi abordado ali naquele quadro. Eduardo VI vai ser o filho, né, o único filho que ele teve, vai dar continuidade a esse projeto, tá certo? De reforma, filho de Henrique com Gianni Seymour. Maria I, filha do primeiro casamento, Catarina de Aragão. Com a morte de Eduardo VI, os grupos da Inglaterra que não estavam satisfeitos com as reformas vão apoiar a ascensão de Maria I, 1553 a 1558. Filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão. E aí, com a morte desta, Elizabeth I vai ascender ao trono. E ela vai favorecer uma linha mais pacificadora, dando liberdade a esses grupos se desenvolverem, mesmo não interferindo tão profundamente na igreja anglicana, mas não vai perseguir os grupos protestantes locais. E a sucessão de outros reis, tá certo? Que não necessariamente temos que abordar aqui, né? Então estamos fazendo uma abordagem mais geral, então aqui seria uma abordagem mais específica em relação à Inglaterra. Vamos lá. Isso aqui é um quadro para a gente entender a dinâmica de toda a situação. Você tem estes grupos europeus, tá certo? Que vão dar origem a esta reforma nesses diferentes lugares, e a partir desta reforma você tem os grupos que surgem, né? Então você tem os protestantes, catolicismo primeiro aqui, conforme você tem abordado, né? Catolicismo, e alguns grupos que se destacam diretamente do catolicismo. Você tem esses chamados ortodoxos do Oriente, o cisma de 54, né? Que separa de fato essas igrejas. Você tem os chamados irmãos boêmios morávios, que também é um grupo que se destaca e começam a caminhar independentemente dos outros grupos. Você tem os menonitas, que são os antigos anabatistas, um grupo também bastante radical, que se separou da igreja católica. E aí você tem os protestantes, então protestantes, luteranismo, o anglicanismo de Henrique VIII e o calvinismo, tá certo? João Calvino em Genebra. A partir do anglicanismo, você vai ter os puritanos como um grupo que não vai estar satisfeito com as reformas, né, com a forma como a igreja se comporta na Inglaterra, uma semelhança muito grande em relação à igreja católica. Então você vai ter os puritanos, você vai ter os episcopais, tá ok? E os separatistas, tá? Então, dos separatistas vem os quakers e os peregrinos. Esses grupos queriam uma separação total da igreja, a igreja e Estado, que eles caminhassem totalmente separados. Então eles partem para os Estados Unidos e formam comunidades. Então você vai ter quakers e peregrinos formados a partir desses grupos que são mais radicais dentro do anglicanismo e querem uma separação total. De grupos episcopais que interagem de uma forma um pouco mais moderada, né, com o grupo anglicano, que querem transformações teológicas, mas não necessariamente mexer tão profundamente na estrutura. Você tem a igreja que se forma nos Estados Unidos, a igreja oficial, e depois você vai ter os metodistas. Tá? E dos grupos puritanos, tá? Que outro grupo também que lutava, né, por modificações na estrutura da igreja anglicana, você vai ter os puritanos e os batistas, né? Então você vai ter esses grupos que surgem todos da esfera de influência do anglicanismo. Do calvinismo você tem os presbiterianos, huguenotes, reformados. Presbiterianos seguem como um importante grupo de influência
indo para diversas regiões, né? Presbiterianos unidos e depois as diversas separações presbiterianas que vão haver, tá ok? Então só para termos uma pequena ideia acerca dos grupos e os subgrupos que surgem de cada um deles e dão continuidade com outros movimentos. Algumas informações básicas acerca de Zwinglio que vamos passar mais adiante. Então está aqui a capa do trabalho, tá certo? Da pesquisa que eu fiz. O pastor que realizou esse importante trabalho chama-se André dos Santos Falcão Nascimento. Tá aí o blog dele, o e-mail, manda lá um elogio, que o trabalho dele é muito bom, o trabalho dele é extraordinário. Então, começando aqui pela comparação entre Alemanha e Suíça, que aí onde a gente se recorda daquele texto onde eu fiz a leitura de texto de Champlin, né, de R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, quando Champlin nos indica acerca dos importantes movimentos de reforma. Ele nos fala então da reforma da Alemanha com Lutero, da reforma na Suíça com Calvino, Zwinglio, né, depois Calvino, e da reforma dos anabatistas, que era mais radical, com Thomas Manzer, né? Depois vai seguir numa outra linha mais amenizada com Menno Simons. Mas ele traz aqui características diferenciadas entre esses dois mundos, né, dois governos. Então a Alemanha, um império governado por príncipe eleito por seus pares, são os príncipes eleitores, né, que estão ali dividindo o poder entre Carlos V. Exército próprio de cada território. Então cada território podia se impor, podia ter voz, porque tinha força. Cada território de fato tinha força. Cada território gerido por um príncipe local. Então o poder não estava todo centralizado com Carlos V. Ele ia de certa forma dividido entre eles os príncipes eleitores. Na questão da Suíça, a federação de repúblicas autogovernadas. Soldados mercenários usados por toda a Europa. Papado, chamada Guarda Suíça. Cada cantão gerido por governos locais democraticamente eleitos. Então, por isso que você tem a situação na qual, com Lutero, Frederico III da Saxônia apoia o cara, depois outros príncipes também aderem, né, com interesse de se livrar da Igreja Católica e se apossar também das suas propriedades nas suas regiões. Então, os caras falam, olha, pode trabalhar sossegado aqui, que aqui a gente que manda, né, e você tem liberdade então para reestruturar a igreja. Na Suíça, o trabalho de Zwinglio foi de convencimento às autoridades locais. Quando ele conseguiu convencê-los, eles aderiram. Então você teve a grande maioria desses gestores aderindo. Aqueles que não aderiram trataram de fazer uma aliança com o Papa para estabelecer a guerra entre eles, para ver quem ia conseguir impor sua influência. Então na Suíça a coisa era um pouco mais democrática do que na Alemanha. Então você tem esses dois movimentos diferenciados entre a reforma na Alemanha e a reforma na Suíça. Seguindo aqui, deixa eu só localizar, tá aqui, vamos lá. Seguindo. Cada cantão possuía todo o encargo dos negócios locais, estando livre para aceitar a forma de religião que quisesse. Por isso que se o administrador daquele cantão, onde Zwinglio defendeu as ideias, ele concordasse, ele não ia perguntar para o outro o que ele acha, alguma coisa assim. Então, ele concordou, estabeleceu ali. Então, autorizou Zwinglio a implementar ali todas aquelas reformas. E aí os outros vão aderir ou não, de acordo com aquilo que eles entenderem melhor. Então, você tem essa questão mais democrática aí entre essas administrações desses cantões na Suíça. Cidades suíças eram grandes centros culturais, onde o humanismo se estabeleceu. A própria sociedade ali, né, tinham características diferenciadas em relação à sociedade alemã. Centros universitários sólidos, por exemplo, de Basileia. Cantões com diversos idiomas. No norte era o alemão, Zwinglio, e no sul francês, Calvino. Então você tem essas zonas de influência onde trabalharam esses grandes nomes, né? Zwinglio e Calvino, trabalhando dentro do território suíço. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. O pai dele fazendeiro e juiz em Wildhaus, dando condições financeiras. Então o estudo dele foi patrocinado aí, né? Foi bancado aí pelo seu pai. Estuda na Universidade de Viena, importante cidade cultural, né, da Europa. Em 1502 vai para a Universidade de Basileia, então de Viena, onde já teve contato com esse humanismo, e vai para Basileia, que também é uma importante instituição.
Formado em 1504, bacharel em artes, em 1506, mestre em artes. Demonstra maior interesse pelas ciências humanas. Erasmo era seu ídolo, então ele dava grande valor, né, essa influência de Erasmo de Roterdã. Então você vai ter as diferentes influências sobre a qual Lutero esteve exposto e sobre o qual Zwinglio esteve exposto. Por isso, mentalidades diferentes, que quando tentam entrar em concórdia, não dá certo. Então Lutero pensa de uma maneira, ele é um tanto inflexível e ele não cede às propostas de Zwinglio, mesmo Zwinglio apresentando algumas propostas, ele não cede e eles não entram em acordo. Mas isso não atrapalhou, tanto que cada um seguiu com os movimentos de reforma nas regiões na qual estavam trabalhando. Entre 1506 e 1516 serve ao papado como sacerdote, sacerdote de paróquia e capelão. Inclinações humanísticas o fazem interpretar Paulo à luz de Platão e do Sermão do Monte, enfatizando mais a questão moral do Evangelho. Estudo de Erasmo afasta da escolástica e o leva à Bíblia. Então você tem a grande influência da escolástica, né, do início das universidades, do grande período do catolicismo, tá ok? E aí você tem essa influência sendo aproveitada muitas das vezes por muitos pensadores da época, mas começando agora a cair, né, sendo questionada, inclusive por grandes mentes do humanismo, como Erasmo de Roterdã. Então essa crítica que ele faz, essa mentalidade da escolástica, afeta bastante Zwinglio, e Zwinglio afasta-se cada vez mais da Igreja Católica, né, a partir dessa influência do humanismo de Erasmo de Roterdã. Então ele sai dessas discussões da lógica aristotélica, né, desenvolvida, trabalhada por Tomás Aquino, e ele começa a recorrer diretamente à Sagrada Escritura, principalmente através do trabalho de Erasmo de tradução da Bíblia do original para a língua vulgar, né, para a língua pátria. Seu patriotismo leva a se opor ao serviço mercenário, exceto quando a serviço do papado. Viu abusos e a derrota de perto entre 1512 e 1515, quando serviu como capelão de alguns grupos. Entre 1506 e 1516 serve ao papado como... essa aqui já foi. Entre 1516 e 1518 serve em Eisleben, centro de peregrinos, onde começa a se opor à venda de indulgências. Aí começa a ter problema com, né, esta questão das indulgências de adoração à imagem de Maria. Copia as cartas de Paulo no Novo Testamento, de Erasmo, tornando-se humanista bíblico. Começa a pastorear em Zurique em 1519, onde se converte a divergência se ele foi contado com ideias luteranas ou se foi por iniciativa própria. Então tem essa questão, né? Se ele de fato foi grandemente influenciado por Lutero ou se ele chegou de fato a uma concepção própria a partir dos estudos que já fazia de que era necessário romper com a Igreja Católica. Mas isso não é tão importante, né? Lutero certamente exerceu também, como Hus exerceu influência sobre Lutero, e Lutero certamente exerceu influência sobre Zwinglio. 1519 prega que o dízimo não é obrigatório, mas sim voluntário, abalando as bases financeiras de Roma, que dependiam extraordinariamente tanto do dízimo quanto de outras arrecadações mais que inventava, né? E ainda as indulgências, né, que estava sendo propagada largamente pela Europa. Em 522 casa-se em segredo com a viúva Ana Reinhard. Em 522 mensagem contra as práticas práticas quaresmais. Leva o impressor Froschau a reunir algumas pessoas para uma linguiçada em sua casa durante o período. Zwinglio não come, mas participa da reunião. Então, em oposição, né, a esses costumes quaresmais, né, os caras já estão desafiando mesmo esses costumes culturais implantados pela Igreja Católica entre a população. Então, os caras estão abertamente contra isso, né? Em Basileia ocorre uma quebra de jejum, desta vez com a degustação de um leitão. Então, coisas que parecem tão pequenas, mas que na mentalidade de uma tradição milenar são uma revolta aberta, né? São de fato um atentado, né, contra o autoritarismo católico na região. Motivados pelo incidente da Quaresma, as autoridades católicas solicitam ao conselho da cidade a convocação de um debate público. Zwinglio renuncia a seu posto eclesiástico, mas recebe
ou do civil, ou de ministro da pregação do evangelho, ficando a serviço da administração pública. O debate ocorre em 29/1/53 entre Zwingli e Johann Faber. Aquele debate que eu mencionei, 600 pessoas comparecem, Zurique tinha 9.000 habitantes, e Faber se recusa a questionar Zwingli, que usa a argumentação bíblica para defender suas ideias. Por conta da negativa de Faber de debater, sugerindo a convocação de um concílio universal, Zwingli é declarado vencedor do debate e suas ideias são tornadas legais pelo conselho. Começou com um questionamento dos costumes quaresmais de não comer carne. Aí os caras já estão cansados, né, do autoritarismo da Igreja Católica, se reúnem, né? Se reúnem num festival, comem linguiça, no outro, comem um leitão. E as autoridades católicas começam a ficar loucas com isso. Reúnem, né, a partir da autoridade local, reúnem um debate. Os caras não querem só um debate, querem um concílio universal para o Papa ir lá mandar suas representações, seus cardeais, e imporem, né, suas decisões. A própria natureza local da política não admite isso, não permite, né, esse tipo de ingerência externa. E aí Zwingli, que se preparou de fato para o debate com Faber, ele vai lá e propõe suas ideias de forma muito clara, né, muito lógica, e eles aderem. Então você tem aí o movimento da reforma na Suíça nascendo desses debates, nascendo dessa confrontação, né, de Zwingli a partir de ideias lógicas e de debates, né, contra as representações católicas que não viam, né, a necessidade de se preparar, não viam a necessidade de se opor, porque queriam impor de forma autoritária. Então você tem a derrota deles na Suíça a partir dessa mentalidade. Para argumentar com Faber, Zwingli prepara um documento denominado 67 conclusões sobre as crenças. Com a adesão do Conselho, a comunidade cristã e civil se unem em Zurique. Uma política de costumes controla a frequência dos cidadãos do culto e a ceia. E aí a união com o Estado aconteceu na Alemanha e está acontecendo em Zurique também, na Suíça. Então você tem tanta reforma na Alemanha ligada a essa questão de Estado, quanto a reforma na Suíça, em Zurique, depois também em Genebra, totalmente ligada com a questão da administração local. Então a administração adere às ideias da reforma e dá liberdade e dá respaldo para que os reformadores possam trabalhar naquela região. Por isso que a reforma funciona tanto na Alemanha quanto na Suíça. A partir de 1522, várias decisões são tomadas para mudar a religiosidade da cidade pelo conselho. Taxas de batismo e sepultamento abolidas, permissão para que o clero possa contrair matrimônio, acabar com esse negócio do celibato que é uma hipocrisia, proibição do uso de imagens e relíquias, acabar com a iconolatria, eliminação dos elementos externos que pudessem dar a sensação de salvação, música de órgãos, canto coral, ornamentação, então liturgia da Igreja Católica sendo mudada, objetos de metais preciosos transformados em moedas, acabar com essa veneração, né, de objetos sagrados, simplificação de vestes litúrgicas, né, com aquela paramentação com a qual o padre, o sacerdote, queria sempre se diferenciar das pessoas em comum. E aí termina com a eliminação da missa, de fato, em 1525. 1522 e 1525, o confronto com grupos anabatistas que causa a expulsão deste grupo da cidade. Aí você tem, na parte que eu li sobre os anabatistas, a tentativa dos anabatistas de entrarem, tá certo, no território suíço e promoverem aquilo que estavam tentando promover na Alemanha, uma reforma radical, na qual eles separariam a igreja também das autoridades estatais. Mas na Suíça não deu certo e eles rapidamente foram perseguidos. Então você tem a situação na qual reforma na Alemanha, juntamente com as autoridades locais. Reforma na Suíça também, junto com as autoridades locais. Anabatistas tentando uma reforma radical são perseguidos tanto na Alemanha, por Lutero, quanto na Suíça, tá certo? E também pelos católicos. Então são o grupo mais perseguido no momento, na situação da reforma. 1529, debate com Lutero no colóquio de Marburg. Gera cisão entre os dois devido à divergência sobre a natureza da ceia. Para Zwingli, a ceia é um memorial, que é de fato que é adotado na maioria das congregações da atualidade. Eu acho que
a avassaladora maioria. Esse negócio de consubstanciação, acho que nem a igreja luterana de hoje não deve endossar isso aí. Consubstanciação é somente uma versão um pouquinho diferente da transubstanciação, mas é uma heresia semelhante. Em 1529, União de Cantões Católicos, formada pelo Papa, então a Guerra dos Cantões, tá ok? Quando os católicos pedem ajuda do Papa e guerreiam contra os protestantes. 1531, nova guerra irrompe entre os dois lados, quando Zuínglio tenta conquistar Genebra para o lado protestante. Zuínglio junta-se aos combatentes como capelão e é morto. Situação da morte de Zuínglio. Zurique deixa a Liga dos Cantões Reformados. Henrique Bullinger, 1504, torna-se sucessor de Zuínglio. Você vai ter sucessão, né, do trabalho importante feito por Zuínglio, continuado agora por Henrique Bullinger. Então Zurique terá Bullinger, tá certo? E Genebra terá Calvino. Zuínglio tinha ideias bem semelhantes a de Lutero em diversos pontos. No colóquio de Marburg, ambos diferiram apenas em relação à ceia. Para Zuínglio, a ceia era um memorial. Então você tem a situação que eu já falei. Quanto ao pecado original, Zuínglio cria que era uma doença moral e não uma culpa. Por isso entendia que as crianças podiam ser salvas sem necessidade do batismo. Outro importante nome agora relacionado à Suíça. João Calvino. Olha a figura aí de João Calvino. 1509-1564. Francês, só que vai exercer importante influência na Suíça, né, devido à sua fuga da França. E a partir dessa influência, a partir desse grande centro formador de Genebra, vai mandar representantes para diversos países da Europa. Vai exercer influência sobre várias regiões. Nascido em Noyon, capital da Picardia, na França, filho de um severo tabelião. Então ele recebeu valores, né, recebeu apoio para educar seus filhos. Estudou até os 14 anos em Paris com a intenção de fazer teologia futuramente, mas como seu pai teve problemas com a igreja por questões financeiras não esclarecidas, foi excomungado e migra para Orleans para estudar direito. Como não estudou teologia nos moldes tradicionais, usa seus fundamentos de lógica, dialética e metafísica para estudar diretamente a Bíblia, com auxílio da patrística e dos textos reformados de sua época. Inclusive, os textos de Agostinho exercem influência muito clara sobre Calvino, né? Os textos de Agostinho sobre a graça. Forma-se como mestre de artes e direito, 1529-1532. Em seus estudos, trava contato com diversos humanistas, como Melchior Wohlmann, aluno de Lutero, que o introduz ao grego, permitindo acesso ao Novo Testamento. Escreve em 1532 um comentário à Epístola de Clemente, deve ser, né? Não, um comentário a De Clementia de Sêneca. Entre 1533 e 35 ele se converte. Então tem a época da conversão de Calvino, que não é muito certa, tá? Não tem um dia exato. Então entre 33 e 35 percebe-se que ele rompe com a Igreja Católica, adotando a fé reformada e dispensando as rendas eclesiásticas. Em 534 é forçado a deixar Paris por colaborar com o reitor, já foi lido, Nicolas Cop, né? Já passei essa informação. Então o reitor faz um discurso bastante apoiado no humanismo, criticando a hierarquia da Igreja Católica. Isso não é bem aceito, ele é perseguido, e Calvino, que também apoiou o discurso dele, ambos têm que sair de Paris. Então Calvino passa por Noyon e de lá ele emigra para outras regiões, fugindo da perseguição. Exilado na Basileia, elabora em 1536 a sua maior obra, As Instituições da Religião Cristã, livro que era dirigido a Francisco I, rei da França, para defender os protestantes de seu país. As Institutas originais eram um livro de cerca de 500 páginas e 6 capítulos, falando sobre a lei, a fé, a oração, os sacramentos, os falsos sacramentos, né, e a liberdade cristã. Seu formato era de bolso, para que as pessoas pudessem facilmente ocultá-las em seus casacos. Após 1539, devido aos seus vários debates teológicos com outros intelectuais, grupos religiosos, Calvino lança novas edições das Institutas em latim e francês, até as versões finais de 1559 e 60, que possuíam 4 livros e 80 capítulos. Então a expansão, né?
com os debates que teve, né, outras questões que foram levantadas, o livro foi se expandindo, chegando até esse enorme volume das Institutas. A reforma se iniciou em Genebra em 1532, pelas mãos de Guilherme Farel. Aí você tem aquele que foi anterior a João Calvino, que já estava trabalhando na reforma em Genebra, e que quando Calvino passa por lá, ele conhecendo a importância, o valor, né, desse grande erudito, ele chega até Calvino e faz um apelo dramático, né? De fato consegue coagi-lo a permanecer ali para o ajudar a implementar a reforma naquela cidade. Então Calvino foi coagido a permanecer ali junto com Guilherme Farel, que também era de origem francesa, da classe média, tendo adotado a visão de Lutero sobre a justificação pela fé em 521. Propaga suas ideias protegido por Berna. Após vencer uma polêmica com os inimigos da reforma, consegue que Genebra adote oficialmente a reforma após a Assembleia Geral de Cidadãos de 1536. Ao descobrir que Calvino pernoitava na cidade, em 1536, Farel vai ao seu encontro e pede ajuda. Calvino se recusa, pois gostava da vida de estudioso e escritor. Então, tomado de fúria, Farel vociferou: Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Então, certamente isso produziu uma grande impressão, né, em João Calvino, esse apelo tão desesperado para que ele ficasse ali e auxiliasse, né, com a implementação da reforma. Apavorado com a cena, Calvino fica e começa a trabalhar com Farel. Então, questão do catecismo, né, e o credo que eles estavam desenvolvendo. O exílio, né, o esboço de ordem previa que cada cristão de Genebra deveria comungar uma vez por mês e seguir uma disciplina ética e didática severas, com o conselho devendo banir da cidade todo aquele que não cumprisse, né, aquele que descumprisse o que havia sido proposto. A proposta de Calvino não é aceita pela burguesia e o conflito faz com que Farel e Calvino tenham que deixar. Então, eles implementam algo que é tão impositivo no primeiro momento, né, trazendo uma regulação sobre a vida das pessoas tão forte que a classe econômica forte da região rejeita. Então é uma ingerência muito grande sobre a vida das pessoas, né? Então eles rejeitam essa primeira proposta, que foi tida como muito excessiva, e eles são de fato expulsos daquela região. Só com a mudança da administração é que eles vão de fato conseguir retornar e dar continuidade ao seu trabalho. Calvino pastoreia refugiados franceses em Estrasburgo. Ele parte para a Alemanha, onde Martin Bucer havia dirigido a reforma e ensinado teologia. Em 41, é convocado pelo Concílio de Genebra após as forças reformadoras retomarem o controle da cidade. Publica a seguir as ordenanças eclesiásticas, que regula que as decisões eclesiásticas seriam resolvidas por um consistório formado por 5 pastores e 12 leigos. Em 1549, Idelete, mãe de seu filho morto na infância, falece. A situação de Calvino foi bem difícil, né? Em 1553, essa situação com Miguel Serveto, que é um médico espanhol, uma pessoa que aderiu ao movimento humanista, e ele debate duramente com Calvino, tá certo? E as autoridades locais, de fato, se posicionam contra as ideias de Serveto, e Calvino apoia a sua morte. Então você tem esse triste fato, né, que aconteceu aí na situação do ministério de Calvino, mas que está plenamente de acordo com o contexto da época, né? Então está de acordo com a maneira como lidavam com as situações da época. Você tem Lutero, que fica do lado dos príncipes contra as revoltas populares que estavam sendo apoiadas por Thomas Manzer, né? Então você tem aquela situação na qual aquelas revoltas são esmagadas, e Lutero estava do lado dos príncipes, né, contra aqueles revoltosos. E você tem na Suíça a situação na qual Calvino dá o apoio para que o consistório de fato ordene a decapitação, da certa morte por decapitação de Miguel Serveto. Então você tem que entender que esses reformadores, de acordo com o contexto da época, eles pensam de fato de uma forma unificada entre a religião e o Estado. Então, opor-se ao Estado era também opor-se à fé.
eles entendiam que se houvesse tolerância para com esta oposição, isso levaria à destruição do Estado e também levaria